A paz, meus amigos. Desejo que Deus abençoe a todos. Talvez você esteja passando por um problema na tua vida com o teu filho, né? Um problema de relacionamento com uma filha. E você já tentou de tudo e não conseguiu resolver. Você tem buscado a Deus e faz tempo que você tem buscado e não tem conseguido. Talvez, se começar a partir de você, a solução do problema, creio eu que vai ser resolvido. Porque nós devemos entender que a gente não obedecemos muitas vezes os critérios de Deus, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus para que as coisas se cumprem, as promessas se cumprem em nossa vida. Vou citar um exemplo. Em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 até o 9, está escrito que a gente deve ensinar aos nossos filhos a palavra ao se levantar pela manhã, pela tarde, andando no caminho e ao deitar. Também está escrito que o livro sagrado, os ensinos, os mandamentos, os conselhos de Deus têm que estarem na frontal de nossa testa, ou seja, na nossa frente, nossos filhos têm que verem a gente assumindo a palavra de Deus, os conselhos de Deus. Também tem que estar na mão, ou seja, eles têm que ver a gente agindo, a gente trabalhando, a gente fazendo com que aqueles conselhos se cumprem em nossa vida para que eles possam ver um exemplo. E muitas vezes não temos seguido os conselhos de Deus. Também está escrito em Provérbios, no capítulo 29, do versículo 15 em diante, a vara e a repreensão dão sabedoria. O filho entregue a si mesmo envergonha sua mãe. De maneira, amado, que dá para entender por esta palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nós não temos discipulado nossos filhos, nós não temos feito a nossa parte, não temos dado vara, que é uma exortação forte, e muitas vezes vara de uma maneira literal, no momento específico de cada tempo e de cada coisa. No momento de uma necessidade. Não temos amado extraordinariamente os nossos filhos, dando honra para eles. Quando nós separamos tempo para nossos filhos, nós estamos obedecendo a Deus e estamos honrando nossos filhos. Quando nós honramos o nosso filho com a nossa amizade, porque nós ouvimos o nosso filho, nós nos assentamos com nossos filhos, nós dividimos um pouco da nossa vida com nossos filhos. E muitas vezes desonramos nosso filho, mentindo para o nosso filho, não temos sido verdadeiros com o nosso filho, dando mau exemplo. Às vezes vamos sair e para enganar nosso filho a gente diz que vai chegar tal hora e não chegamos, já sabendo disso no coração, que vamos trazer tal coisa para eles como presente e não fazemos para enganá-los para poder a gente sair de casa. É um pequeno exemplo, que é uma coisa corriqueira no dia a dia das pessoas. De maneira que a gente não impedimos nossos filhos de fazerem coisas erradas muitas vezes por causa do amor sem sabedoria, porque o amor com sabedoria é aquele que traz a vara e traz a disciplina e está no meio ensinando e vivendo também. Então, muitas vezes não exortamos nossos filhos, não impedimos com força, com a força da fé e da autoridade, que nossos filhos venham cometer desatinos e coisas erradas de uma maneira transbordante, porque creio eu que devemos primeiro exercitar misericórdia, paciência, longanimidade, compassividade, mas por fim temos que trazer também a vara e a disciplina, e temos sido negligentes porque não temos ouvido a Deus e muitas vezes ensinamos até errado, porque vamos por ensino de psicólogos, ensino de pessoas que são humanistas, mas não têm o temor e o respeito por toda a palavra de Deus, que é conhecida pelo aquele que diz que conhece quando é feita uma leitura dela toda. E aos pais eu aconselho, busquem hoje estarem com
os seus filhos. Nos cultos, não permitam vossos filhos de acessarem celular, redes sociais, porque vocês estão pecando contra Deus. E por fim, quando ele crescer, não vai nem saber o que foi falado nos cultos. Por quê? Porque o Espírito Santo não teve compromisso com você, porque você não teve com ele. Você negligenciou na sabedoria e na inteligência. Porque você negligenciou no temor e no respeito ao culto, que não é feito da nossa maneira, é feito da maneira de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, o modelo do culto. Também está escrito na festa da ceia do Senhor, detalhes para que a gente se comportasse daquele jeito no culto de ceia. Também está escrito como os sacerdotes se comportavam diante de Deus para carregarem a arca, para ministrarem no altar do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus espera de nós está escrito para que façamos a risca e para que sejamos abençoados. E os nossos filhos jamais vão crescer. Muitos se desviaram, presos nas penitenciárias, mães sofrendo e chorando por causa de sua própria negligência. Filhos que não conhecem, mesmo dizendo que conhecem, mas profundamente sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento dos mandamentos. Filhos morrendo, sendo assassinados. Filhas tendo filho fora do casamento por falta de controle, de ensino e também do auxílio dos pais no momento de escolherem o cônjuge, o homem, o filho de escolher a mulher, a filha de escolher o marido, porque os pais, nós pais, somos negligentes e deixamos de governar a nossa casa, deixamos de auxiliar o nosso filho e de dar mandamentos para eles no meio da família. Assim como Eli foi negligente com seus filhos, assim como o próprio Arão foi negligente com seus filhos morreram. Assim como o próprio Davi, que foi um homem que Deus amou pelo tipo de coração que ele tinha, mas ele foi negligente na criação dos seus filhos, e os seus filhos, a espada não se afastou de sua casa. E hoje a espada está entrando na casa de cristãos, de pessoas de bem, por falta de discipulado, por falta do exercício da vara, por falta do exercício do princípio de autoridade, que vem desde o alto e sublime trono de Deus, que vem a partir do Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo e todas as autoridades na terra, os anjos e depois todas as autoridades da terra. De maneira, amados, que nós temos sido negligentes como pais e muitas vezes temos perdido nosso filho e clamando ainda a Deus. Seja inteligente, sábio e procure restaurar na tua casa o princípio de autoridade, o domínio sobre os filhos, sobre a família e o discipulado que jamais pode morrer. E a austeridade no momento de ser austero, mas a longanimidade, paciência e muito amor no momento de manifestá-lo. Que Deus abençoe a todos.